IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional anunciou uma série de investimentos e ações de governança para a faixa de fronteira. Para conhecer mais sobre essas iniciativas, nós conversamos com a Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Territorial e Urbano, Adriana Mello. Então, secretária, hoje quais são os investimentos que estão acontecendo por parte do MDR na faixa de fronteira? Bom, nós trabalhamos aqui no MDR com a promoção do desenvolvimento e integração na faixa de fronteira, né? Isso considerando os 3 arcos, Arco Norte, Arco Central, Arco Sul, trabalhando os 11 estados, fazendo fronteira com 10 países, na faixa de 150 quilômetros, né, de extensão para dentro do país, né, na fronteira oeste para dentro. Mas nós estamos trabalhando a partir de uma perspectiva de que o desenvolvimento da fronteira passa necessariamente por 3 eixos de atuação básicos, né? Primeiro deles é a provisão infraestrutural nas áreas de fronteira, né? São áreas muitas vezes, principalmente no Arco Norte e Arco Central, ainda desprovidas de infraestrutura, seja infraestrutura de conexão para escoamento da produção, seja infraestrutura urbana nas cidades gêmeas, né? Hoje nós temos 33 reconhecidas no país. O segundo eixo seria o eixo do desenvolvimento produtivo. A gente entende que um elemento que pode favorecer a integração transfronteiriça, né, com os demais países da América do Sul, é pela via do desenvolvimento produtivo. Então, a gente busca trabalhar com sistemas produtivos focados nas potencialidades daquela região ou daquela microrregião onde a gente atua. Um exemplo é o que a gente vem promovendo, né, da Rota do Cordeiro, na região de Santana do Livramento, com Rivera, ou a bioeconomia no Arco Norte da fronteira, né, na região de Tabatinga e Letícia. A gente tem centros de bioeconomia e biotecnologia médica desenvolvidos ali. Uma outra frente de atuação é a gestão integrada de serviços comuns. E um exemplo que a gente pode dar é na gestão integrada da Lagoa Mirim, a partir de um projeto que a gente vem desenvolvendo com a FAO, de gestão de recursos hídricos, né? Então, se existem serviços comuns ao Brasil e ao país vizinho, né, a gente busca a articulação para que esses serviços eles possam chegar à população de uma forma articulada, envolvendo o Brasil e também o país vizinho. Esse também é um exemplo que a gente dá de gestão integrada. Mas temos outros exemplos que já foram feitos no passado e que a gente está reativando agora a política de fronteiras no governo, como as escolas binacionais, os serviços de saúde, as zonas francas, as zonas de livre comércio. Então, são todas iniciativas. No caso da segurança, já a gente trabalha em parceria com o GSI da Presidência da República e a Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, que tem o PEPIF, que é o Plano de Proteção e Integração das Fronteiras, e também eles já estão trabalhando os quesitos de segurança a partir da integração de sistemas e bancos de dados do Brasil e do país vizinho. Então, com essas frentes, né, de provisão infraestrutural, a questão do desenvolvimento produtivo, gestão integrada de serviços e a segurança, que não é uma atribuição do Ministério, mas a gente participa ativamente do plano, né, das políticas de segurança na faixa de fronteira, com questão também de regulamentação de aduaneira, né, e toda uma gama de atividades ligadas à regulamentação que a gente busca fomentar na fronteira. Então, são esses, né, os tipos, né, de investimento, ou os eixos de atuação que a gente vem promovendo nessa região, né? Então, acho que, não sei se respondi a primeira pergunta. Respondeu sim. Até Yasmin quer fazer um comentário, né, Yasmin, a respeito da área de educação, que é uma área assim, estruturante para, né, para todas as regiões, mas para as áreas de fronteira como nunca. Yasmin. Exato, e eu acho que tem muito a ver ali com o setor produtivo que você comentou. E tendo em conta que a educação é a base do desenvolvimento sustentável, aí a minha pergunta vai nesse contexto. Qual que é o papel específico da educação dentro do programa de Rotas nas Fronteiras e como ela contribui para os objetivos gerais do programa?
Ah, perfeito, excelente, muito pertinente essa pergunta. Nós aqui trabalhando com desenvolvimento regional, a gente passou a compreender a educação nos seus diferentes níveis, seja a educação profissional, qualificação profissional, seja a educação de ensino superior também, assim como a educação básica, eles são cruciais para o desenvolvimento dos nossos territórios. Hoje a gente adota uma estratégia e a gente trabalha muito, buscou identificar o mapeamento da rede de instituições de ensino superior e de institutos federais que existe hoje no Brasil. E é uma rede hoje já bastante capilarizada, né? E que chega, que despolarizada das capitais, e ela chega realmente no interior. Então, a gente está com uma estratégia de atuar em parceria com essa rede de instituições de ensino superior e de institutos federais, para que sejam também promotores do desenvolvimento junto com a gente. Então, nós trabalhamos muito com a pesquisa aplicada, a pesquisa que sai dos muros das universidades e ela chega no território. A gente vem atuando com assistência técnica em apoio aos municípios, especialmente os municípios das regiões priorizadas pela política regional, como é a faixa de fronteira. Então, a assistência técnica a essas municipalidades, porque a região de fronteira ela é uma região peculiar, né? E a gestão ela também é peculiar, né? Então é um território ainda com muita informalidade, com ilícito, tem a relação com o país vizinho. Muitas cidades são cidades que são conurbadas com a cidade do país vizinho, às vezes o que divide um país do outro é uma rua, né? Ou um rio, né? Então é preciso ter esse olhar atento para uma assistência técnica que pode ser prestada também pelas universidades que lá estão capilarizadas, né, em prol de uma melhor gestão do território fronteiriço. Né? Então, a gente também vem atuando nessa perspectiva, além do fomento às iniciativas de partilha, né, de serviços que são essenciais, ou de uma gestão associada ou compartilhada de serviços que são essenciais. A educação é um deles, né? Então, a gente vê nas zonas de fronteira a inter-relação ou a relação cotidiana, né, dos dois países, das populações do Brasil e do país vizinho, ela se dá no dia a dia, né? E muitas vezes os serviços de educação e saúde, o Brasil muitas vezes é um provedor, né? E muitas vezes ele acaba recepcionando populações do país vizinho que acessam os serviços também de educação e saúde. Então, por que não aproveitar isso como uma potencialidade para a gente formar crianças e jovens, né, que tenham essa compreensão da necessidade de se ter uma relação com o país vizinho, uma relação cooperativa, uma relação de parceria, né? Por isso as escolas binacionais que já foram promovidas, né? E já teve uma política afirmativa, né, da implantação das escolas binacionais, ela precisa ser reativada. Além da língua, né, da compreensão da língua, que pode ser um elemento também de integração, a língua é um elemento de integração, a gente também pode estimular a cooperação e as parcerias com países vizinhos. E no caso dos arranjos produtivos, dos sistemas produtivos, os institutos federais e as universidades, eles têm um papel crucial para a gente conseguir tanto apoiar a pesquisa aplicada a inovação, né? Nós estamos trabalhando, e essa é uma perspectiva muito interessante, muitas vezes trabalhamos com setores tradicionais, né, da agropecuária, como setor produtivo, mas a gente embute um componente muito forte de inovação. Então, por exemplo, um exemplo disso, né, tecnologias associadas a sequenciamento genético de rebanhos, promovendo já aquele leite diferenciado nos rebanhos, né, que produzem o leite A2A2, já com a pegada, né, né, do desconforto gástrico que dá. Então, esse é um exemplo que a gente vem trabalhando nos nossos sistemas produtivos que envolvem os setores tradicionais da agropecuária, levando a inovação, e a universidade tem um papel fundamental nisso aí. Né? E outra coisa, a assistência técnica a produtores, assistência técnica às prefeituras municipais, especialmente as menores, para que façam uma boa gestão do território, aproveitem as potencialidades. Então, a educação, de fato, ela é um tema
crucial e que a atuação na fronteira, aqui pelo Ministério, busca promover. Não diretamente, porque não é a nossa competência a promoção da educação, mas por meio das instâncias de governança que a gente está reativando. Horizontalmente, a CEDIF, que é a Comissão Interministerial para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira, está reativada, está em pleno funcionamento, envolve diversos ministérios com temas afetos à fronteira, o Ministério da Educação é um deles, e verticalmente os núcleos estaduais de fronteira, que a gente também está reativando nos estados, para que as administrações estaduais elas consigam incorporar em suas estruturas unidades que trabalham a fronteira de uma forma diferenciada. Né? Hoje a gente tem muitas vezes a temática da fronteira associada às secretarias de desenvolvimento econômico dos estados, mas a gente fomenta que os estados que não possuem a temática da fronteira específica em uma unidade administrativa, que eles consigam formar núcleos estaduais de fronteira. E aí eles promovem a articulação com os municípios e com a sociedade civil. Então, essas frentes de governança elas também são cruciais para o desenvolvimento e atuação convergente no território fronteiriço, onde se insere a educação, a saúde, a aduana, a Receita Federal, a segurança pública, né, as relações exteriores com o MRE, todos eles, as questões ambientais, as questões sanitárias, né, no tocante à atividade produtiva, todas essas instituições estão reunidas na comissão interministerial chamada CEDIF, que é a cargo do Ministério, nós coordenamos essa instância de governança, onde a gente busca, de fato, a atuação coordenada e convergente. Pois é, a governança justamente era a nossa próxima pergunta. Então, assim, a gente sabe que as ações coordenadas para as áreas de fronteira, elas são cruciais, né? E aí, a senhora comentou sobre CEDIF, aí o que nós gostaríamos de saber é se em termos de governança, né? Como é que ela vai funcionar, se tem alguma interlocução até com os gabinetes de gestão integrada de fronteiras, que hoje atuam mais na área de securitização, né? Mas, enfim, como é que essas ações de governança, como é que esses atores, diferentes atores, vão se reunir para que nós tenhamos essas ações coordenadas em fronteiras e essas articulações? Sim, a CEDIF ela é formada por ministérios, mas nós estamos abrindo espaço para que a gente consiga, inclusive, agregar as instâncias ou institucionalidades que estão presentes nas fronteiras para participação na CEDIF. Nós tivemos uma reunião de instalação no meados do ano passado, segundo semestre do ano passado, reativamos a comissão que estava desativada, estamos revisando o seu regimento interno e montando o seu plano de ação. Então, a partir daí, a gente vai conseguir identificar as instâncias, né, de fronteira as instâncias que trabalham a promoção e desenvolvimento na fronteira, de diversas personalidades jurídicas que a gente tem, tanto do setor público, no nível estadual, municipal, quanto também das instituições federais de pesquisa, os núcleos que estão se reestruturando, ou se reativando, ou aqueles que já têm um vigor e uma maturidade maior, para que contribuam junto com a gente. Então, a partir desse regimento interno estabelecido, a gente constrói esse plano de ação para uma atuação convergente na fronteira, identificando temáticas prioritárias de atuação, identificando gargalos estruturais que a gente precisa trabalhar, mas também identificando, e a gente não pode esquecer das potencialidades das fronteiras. Muitas vezes a área de fronteira ela é vista como uma região de déficits, né? E a gente sabe que déficits existem, mas existem muitas potencialidades, e a gente quer dar essa viradinha de chave para aproveitar as potencialidades. Sejam potencialidades ligadas ao setor produtivo, as potencialidades de integração com rotas comerciais ou rotas logísticas que podem ser estimuladas, e agora o Ministério do Planejamento ele vem trabalhando uma temática muito interessante, que é reativando os projetos do antigo IRSA, né, e trabalhando os grandes eixos logísticos de integração sul-americana, né, são 5 rotas que já estão priorizadas no próprio plano de investimentos do PAC, do governo federal, e como isso afeta os cidadãos fronteiriços, né?
como isso afeta a vida. Então, a vida dessas pessoas que estão na fronteira, né? Então, a gente está trabalhando também numa perspectiva de convergência da atuação do Ministério do Planejamento com os grandes eixos logísticos que estão postos no que eles estão chamando de rotas de integração logística, né? Nacional, mas que passam pela fronteira oeste, com a perspectiva do desenvolvimento do entorno dessas rotas, né? Para que elas não sejam apenas eixos de passagem, que elas sejam também vetores de desenvolvimento. E aí existem perspectivas que se abrem muito interessantes, como a questão do turismo, rotas, né, que, por exemplo, que partem do Brasil e vão até o deserto do Atacama, passando por um roteiro turístico belíssimo, outras rotas que também estimulam a produção ali dos festivais enogastronômicos no sul do país, que a gente sabe que tem no Rio Grande do Sul, então apoiamos também os festivais gastronômicos de vinho, de carne de cordeiro, as possibilidades de negócios entre os países que se dão nessas regiões. No Arco Norte, a gente está promovendo também a bioeconomia, né? É interessante a gente, quando olha o território a partir de seus biomas, a gente percebe que a fronteira ela não existe, né? Então, por exemplo, a Amazônia perpassa a fronteira brasileira, né? O bioma Amazônia perpassa a fronteira brasileira. E por que não a gente trabalhar um potencial do bioma que é a bioeconomia, a partir né, de todos os potenciais da biodiversidade, como um elemento integrador, como um elemento que ajude a promover a integração do Brasil com os países vizinhos que também contemplam a Amazônia como bioma, né? Então, assim, existem também essas perspectivas da gente trabalhar o vetor produtivo, o vetor da produção como vetor de integração regional do Brasil com o país vizinho. Então, também a gente adota essa perspectiva e a governança ela vai mostrar tudo isso, né? A governança, quando a gente fala de uma política transversal, a governança é o seu coração, né? Não existe política transversal sem uma instância de governança forte. E ela não pode se dar apenas no nível do governo federal, ela tem que atuar verticalmente, horizontalmente, verticalmente, para a gente conseguir captar tanto as necessidades existentes a partir do mundo real, da vivência de quem mora na fronteira, quanto a gente conseguir linkar essas necessidades com estratégias que estão se dando também no âmbito nacional. Né? Então, essa confluência, né, das instâncias de governança é uma frente que a gente pretende trabalhar ativamente, que é torná-la forte e torná-la, e esse é um desafio, imune aos constantes ou ciclos de gestão que podem, muitas vezes, promover algumas descontinuidades no nível federal, por exemplo. Mas com uma instância de governança forte, ela, no nível também territorial, a gente consegue suplantar eventuais mudanças de gestão, e aqui no governo federal a gente vivencia isso a cada 4 anos, né? Com uma perenidade, uma continuidade. Porque um dos grandes problemas de atuação também da política regional, e a política de fronteira ela é uma estratégia, né, forte da política regional brasileira, é que a política de desenvolvimento regional, desenvolvimento de territórios, são políticas que perpassam 4 anos. O nível de maturidade que a gente compreende para a promoção do desenvolvimento territorial e regional, ele perpassa um ciclo de governo. Ele exige um ciclo de uma maturidade maior que vai para além dos 4 anos de governo. Então, se a gente não cuidar para que a gente fortaleça as instâncias de governança no território, com as instituições que têm uma perenidade maior de seus quadros, com os estados, que apesar de terem também descontinuidades administrativas, que têm que montar seus corpos, né, técnicos que garantam uma maior perenidade, a gente consegue manter a política viva, né? Ainda que haja descontinuidades no nível federal, a política ela se mantém viva. E é aí que a gente está trabalhando também para tornar a política de fronteira, torná-la com uma governança forte, envolvendo os diversos segmentos que hoje compreendem a fronteira, e muitos deles já com nível de maturidade incrível, com informações de ponta, com estratégias claras, com instituições de apoio e fomento à produção, à integração, à cooperação transfronteiriça, e aí que a gente pretende identificar onde estão
nessas instituições para que participem também conosco das instâncias de governança que estão sendo reativadas. Perfeito. Secretária, uma última pergunta. Com relação ao turismo, Foz do Iguaçu, por exemplo, é uma cidade que tem muito interesse nessa temática, né? Como é que o MDR tem, além da questão das rotas, etc., como é que o MDR enxerga a indução do turismo nas áreas de fronteira? Mesmo assim, se a gente for falar em região norte ou em regiões que já têm o turismo mais consolidado, região sul, enfim, como o MDR enxerga a indução ao turismo nessas áreas? Como uma potencialidade a ser aproveitada, né? Isso que eu falei, assim, hoje assim, não dá mais para considerar a fronteira como uma área de déficits. A gente tem que considerar a fronteira como um potencial de desenvolvimento de atividades que até então estão ainda incipientes ou ainda não foram descobertas. Então, assim, a gente fomenta muito o turismo na fronteira. E o turismo da fronteira a partir de diferentes frentes. Seja o turismo gastronômico, seja o turismo de reconhecimento, de valorização dessa integração do Brasil com o país vizinho, seja o turismo a partir de diversas frentes de conexão, por exemplo, do Brasil com as rotas que levam ao Pacífico. Então, depende da escala, mas a gente vem trabalhando com muito bons olhos o turismo também como um elemento de integração e de desenvolvimento. O turismo movimenta, e a gente sabe, o Brasil é um país turístico, mas muito ainda voltado para o Atlântico, né, da costa brasileira, um turismo ainda muito consolidado na costa. A ideia da interiorização para a gente é muito cara, porque a gente trabalha com desenvolvimento regional, a gente busca a interiorização do dinamismo econômico, da inclusão socioprodutiva, e o turismo é uma atividade que movimenta diversos segmentos de serviços diferenciados. Se a gente for considerar, por exemplo, o sul do país, que hoje apresenta e se a gente for olhar os dados do censo, né, que a gente observa um esvaziamento populacional na região sul, né, muito em função do próprio envelhecimento da população, mas muito em função da necessidade de uma reconversão econômica para atividades associadas a serviços, né, que podem ser desenvolvidos. Então, é uma frente também de manutenção das populações da região sul. Hoje, o sul sofre com esvaziamento populacional, se a gente for considerar metade sul do Rio Grande do Sul ou porção oeste, que é a porção fronteiriça, a gente vê um quadro gritante, né, de perda populacional. Isso significa que as atividades econômicas que lá são desenvolvidas precisam ser compreendidas e até mesmo outras podem ser estimuladas, né? E o turismo ele se coloca como uma frente importante por movimentar diversos segmentos de serviços que podem ajudar a manter as populações, gerando renda, gerando oportunidades, mantendo a juventude, né? Então, a gente vê com muito bons olhos as diversas possibilidades que o turismo pode promover nas regiões de fronteira. Além de que, em muitas porções do território, as paisagens são belíssimas, são paisagens diferenciadas, a possibilidade de visita ao país vizinho, elas são abertas, a integração comercial, enfim, produtiva, é uma coisa está associada à outra, né? Então, a gente enxerga como uma frente estratégica de atuação também o desenvolvimento de rotas e roteiros turísticos também. Patrimônio histórico em muitas cidades, né? Perfeito, secretária. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos em relação às ações do MDR. Eu que agradeço a oportunidade e a gente se coloca à disposição. Muito obrigada, Diana. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!